Então, como eu falei, a gente está aí no mercado, né, desde o ano passado e está objetivando o tempo todo levar agilidade para as pessoas de forma gratuita e apoiar instituições de caridade e outras coisas de forma a trazer mais solidariedade. E aqui são os nossos contatos sociais, a gente está no LinkedIn, no Facebook, no Instagram e também estamos agora no Twitter. Então, se tiver o Twitter nosso, não está aqui na apresentação, mas também a Agilidade na Veia. Vocês encontram ele por essa nomenclatura. E agora, eu agradeço a participação de todos vocês. Agradeço a participação do Muniz também, principalmente por ter aceitado o nosso convite de estar aqui hoje apresentando esse webinar para vocês, falando principalmente de DevOps, junto com a parte ágil. Então, é bem importante isso para a gente, que era a ideia de trazer um tema mais técnico, junto com a parte de ágil. E, assim, eu espero que todo mundo dê as opiniões também. A gente vai mandar um formulário de feedback. E a gente está aí nas redes. Eu sou a Isabelle, tem a Graciele, o Léo e a Danúbia. Podem procurar a gente. A gente tem um grupo no WhatsApp também, e quem quiser também pode entrar lá. A gente compartilha vários assuntos, então a gente está o tempo todo apoiando, ajudando as comunidades e as empresas também, no sentido de compartilhar conhecimento. Agora eu vou passar a bola para o Muniz. Queria agradecer também a Impulso, que foi o Fábio, que ajudou a nossa organização aqui para a gente estar hoje transmitindo para vocês esse webinar. Queria avisar também que a gente está gravando, a gente está criando um canal no YouTube para conseguir também fazer isso integrado lá. E se alguém quiser, se tiver alguma restrição de imagem, algo do tipo, se puder também falar com a gente, seria bom. E é isso, gente. Posso começar então? À vontade. Então, obrigado aí, Isabelle, pelo convite. Boa noite, pessoal. Um grande prazer estar com vocês aqui. Estava falando com a Isabelle que eu tenho um carinho enorme pelo pessoal de BH, embora nós temos a pessoa de Brusque, né? Balneário, São Paulo. É legal a vantagem, né? Se a gente pode aproveitar uma vantagem desse confinamento, é isso, encontros com pessoas de várias cidades, né? A gente da nossa casa. Eu vou falar hoje, então, sobre DevOps naquela pegada que eu considero uma pegada ponta a ponta, né? Que eu tenho visto aí muitos artigos, às vezes até palestras, falando que DevOps é muito ferramenta, né? Que DevOps é mais operação. E eu fiquei feliz com esse convite, porque DevOps também é agilidade. Dá para fazer a visão ponta a ponta. Então, a ideia é essa. Eu vou compartilhar aqui um slide rapidinho e a gente vai falando. Deixa eu ver aqui. Engraçado meu... tá aqui. Vocês estão conseguindo ver minha tela aí, pessoal? Na boa? Tá sim. Legal. Bacana. Então, o que eu vou falar hoje com vocês, e aí, pessoal, eu gostaria muito da participação no final, pode ser agora colocando perguntas no chat ou no final, a gente vai falar em torno de 1 hora aí, mas assim, é um papo entre amigos aqui, legal? Eu vi aí que alguns se apresentaram que já trabalham com DevOps, com agilidade. Eu sempre gosto desses encontros porque eu sempre aprendo bastante também, né? Fiquei feliz aí com o convite, porque eu considero assim, eu sempre falo, né, nas minhas palestras, nos meus cursos, lá onde eu trabalho, que todos nós temos algo para ensinar e todos nós temos algo para aprender, né? Então, eu sempre aprendo nesses encontros, vai ser muito legal. E a pegada aqui de DevOps, eu queria só falar um pouquinho, né, como é que eu cheguei nessa parada de DevOps. Eu tenho 2 filhos, né, o Lucas e a Luísa, são os amores aí, não sei quantos são pais. Por causa deles eu comecei atividade física e mais fortemente falando de DevOps, DevOps surgiu da comunidade, né? E eu tenho feito um trabalho nas comunidades. A gente até fundou a comunidade Jornada Colaborativa e eu fiquei muito feliz aí conhecer a Agilidade na Veia, que é uma comunidade, pelas palavras da Isabelle, é algo parecido com o que a gente faz, que é não só compartilhar conhecimento, mas também ajudar o próximo, né? Eu achei bem legal aí essa pegada de vocês também.
que eu tenho feito então, né? Eu trabalho na Sul América com DevOps e Agilidade, é uma empresa de seguros, né, plano de saúde e tal. A gente está nesse processo aí acelerado da transformação digital. A gente sabe que as empresas mais consolidadas, as empresas mais tradicionais, elas têm esse desafio, né, de se transformar. E nas horas vagas eu curto pra caramba essa questão de comunidade, essa questão de compartilhar conteúdo, né? Eu já dei aula há mais de 10 anos em faculdade, então, falando de agilidade na veia, o compartilhar está na veia também comigo, que eu sempre gostei de fazer isso, né? E é interessante, eu gosto muito de BH, porque a nossa comunidade, ela escreve livros colaborativos, né? E o primeiro livro, que foi esse aqui, ó, Jornada DevOps, ele surgiu a, a questão da colaboração em BH. Eu estive aí em 2018, em BH, fazendo uma palestra no DevOps Days, lá na PUC, né? E lá no final da minha palestra, algumas pessoas foram conversar comigo, trocar uma ideia, e eu fui tão bem recebido em BH, que me deu uma ideia maluca lá na hora, cara. Eu falei, cara, vocês querem escrever alguns capítulos no livro que eu estou escrevendo? Eu já tinha 3 capítulos prontos, eu tinha meio que dado uma parada, porque eu estava com alguns problemas particulares. E muito interessante, né? Como a comunidade traz uma coisa boa quando você planta coisa boa. E aí, esse livro aqui, algumas pessoas de BH continuaram, mas aí eu tive a ideia de chamar gente do Brasil inteiro. No final, esse livro tem 33 pessoas. E aí, muito alinhado com o que a Isabelle falou, no início, esse livro DevOps, a gente até eu ia dividir com algumas pessoas o valor financeiro, depois eu dividi com todo mundo, foi uma confusão danada, mas no final, antes de lançar, o que eu decidi? E o pessoal aceitou. Toda a renda a gente doou, e a gente está doando do livro. Então, ano passado, na verdade, foram mais 2 livros que a gente lançou. Foi esse aqui, Jornada Ágil Digital. Esse aqui foram 56 pessoas, né? Tem gente até de BH. E esse aqui foi de qualidade, né? Por que eu estou falando isso? Porque isso mostra o poder da comunidade. É muito legal vocês estarem aqui hoje e continuarem isso, né? Quem sabe alguns estão assistindo aqui vão palestrar amanhã, porque a gente cria laços muito legais e a gente aprende muito. E com esse trabalho no ano passado, a gente conseguiu doar 25 mil reais para 4 instituições. Esse ano, a gente já está com mais 10 livros em paralelo, escrevendo. Aí tem de vários sabores aí, né? E o objetivo é também aumentar. A gente quer doar esse ano 100 mil reais. No final aqui, a gente vai sortear uma vaga para um desses eventos, que vai ser online. Na verdade, serão 11 sábados, 11 eventos. E a gente quer ajudar as pessoas com coronavírus, né? Então, no final a gente sorteia e fala um pouquinho mais. Opa, estou voltando aqui errado. Aí, queria começar com vocês aqui falando as boas notícias, né, pessoal? Interessante, né? Eu até comentei sobre essa questão de tecnologia, né? Quando a gente fala de agilidade, a agilidade ela nasceu na tecnologia, né? Atualmente a gente usa as práticas de agilidade fora da TI, mas a origem foi em TI, né? Em 2000, vai fazer 20 anos agora, ano que vem. E o mais interessante é que de lá para cá, a tecnologia ela ficou ainda mais acessível para todos. A tecnologia agora é exponencial. Nós agora podemos usar uma tecnologia que antes não. Aí trazendo para DevOps logo. Vamos imaginar, a Isabela é novinha, né? Ela não vai lembrar dessa época aí, mas alguns aqui vão lembrar que antigamente você tinha que montar servidor físico, né? Imagina, quem está em São Paulo, tivesse que vir fazer uma apresentação aqui no Rio, tinha que mandar o servidor físico aqui para o Rio, né, cara? Servidor de desenvolvimento, um de homologação, um de produção, para testar o ambiente. Hoje em dia, a gente dá 2, 3 cliques e cria um ambiente na nuvem. Então, hoje nós temos uma boa notícia. A tecnologia evoluiu muito. Aí um exemplo que eu gosto de dar, nesse slide aqui, vê se não é assim, né? Antigamente, nós tínhamos equipamentos físicos para fazer várias coisas. Nesse slide aqui, por exemplo, a gente substituiu todas essas coisas por um equipamento, né? Que é o celular. Então, em 2007, com o lançamento do iPhone, nós tivemos uma transformação digital de verdade, né? Algumas empresas aceleraram, outras estão no meio do caminho. Mas vamos pensar aqui na prática. A gente andava com máquina, né? Quem ia tirar férias andava com máquina na bolsa, com filmadora. Um tempo antes usava até filme, né? Comprava lá X filmes de 36 poses. Tudo isso aqui, hoje, é software.
Então, por que eu estou falando que DevOps potencializa o ágil ou a transformação digital? Porque tudo é software. Hoje a gente vai fazer uma viagem de avião, quando voltar ao normal, a gente tem tudo na palma da mão. A gente quer resolver um problema no banco, tudo na palma da mão. Então, hoje, a responsabilidade das pessoas, de nós que trabalhamos com tecnologia, com agilidade, com DevOps, a responsabilidade é muito grande. Por quê? Porque tudo depende de software. E com esse confinamento, confirmou-se muito isso, né? As empresas que estavam mais adiantadas, elas se deram não vou falar se deu bem, porque é difícil falar até isso nesse momento que a gente vive, tão triste, né? Mas elas foram menos impactadas. Imagina que muitas empresas já tinham essa prática do home office, né? Então foi fácil. Agora imagina todas as outras empresas que tiveram que sair correndo com essa história, né? Então a boa notícia é essa. Outra coisa que acontece, que a gente precisa de agilidade de DevOps, é que a aceleração está cada vez maior, né, nas práticas. Então, outro exemplo que eu gosto de falar nas palestras é que o telefone demorou 75 anos para alcançar 50 milhões de clientes. O Facebook só precisou de 2 anos para alcançar os mesmos 50 milhões. O Twitter só precisou de 9 meses para alcançar os mesmos 50 milhões. E mais recentemente, o Pokémon GO precisou de 19 dias para alcançar os mesmos 50 milhões de clientes. Aí eu sempre brinco que, assim, tudo bem, agora somos muito mais, a população é muito maior, somos 7 bilhões do que na época do telefone, beleza. Mas vamos pensar na prática. Pokémon GO demorou 19 dias. Se você perguntar hoje, para alcançar 50 milhões de clientes, né? Quem hoje usa Pokémon GO? Quase ninguém, né? Eu fiz uma palestra em São Paulo, devia ter umas 1.200 pessoas lá. E quando eu perguntei quem instalou, quem usou o Pokémon GO, umas 400 pessoas devem ter levantado a mão. Aí depois eu perguntei quem hoje usa o Pokémon GO, isso foi ano passado. De 400 que levantaram a mão, devia ter umas 10 mais ou menos. Então, o que eu quero mostrar com isso aqui é o mindset ágil é muito mais adaptabilidade do que velocidade. E hoje isso é fundamental, a gente ter esse mindset adaptativo, né? Porque o sucesso de hoje não garante sucesso amanhã, né? Então a gente tem que estar muito com essa pegada da agilidade genuína, né? Que é abraçar mudança, qualidade na origem, né? Experimentação. E o legal é que o DevOps também abraça tudo isso, que é o que a gente vai falar. Outro exemplo que eu gosto de falar para contextualizar antes de começar na prática DevOps é que antes nós aceitávamos muitas coisas demoradas, sem qualidade, e a gente aceitava, né? Por exemplo, a gente esperava para do filme Kodak que eu dei o exemplo, 3 dias para revelar. Imagina a cena hoje, né? Vamos pegar aí as pessoas mais novas que estão aqui hoje. Imagina a cena, você vai tirar férias, tinha que comprar o filme, você tirava foto pra caramba, não via, e só ia saber o resultado depois de 3 dias, depois de colocar numa loja. Quem era mais ansioso pagava a revelação de 1 hora, né? Em 1 hora revelava o filme lá. Hoje, isso é impensável, né? A gente quer tudo na mão, tudo rápido. Então, o mindset digital, ele exige isso, né? O ágil mais o DevOps. Ou seja, eu tenho que experimentar, mas eu tenho que colocar em produção. Não adianta a minha sprint falar assim, tá pronto, né? Só falta testar, tá pronto, mas não está em produção. A gente precisa dessa visão de ponta a ponta. Então, as empresas hoje, cada vez mais, são digitais, né? E essa crise enorme, ela vai potencializar isso, né? O que eu tenho estudado aí, que a gente tem visto na prática é isso, né? As empresas que não conseguiram dar esse salto, elas vão acelerar essa parada, porque viram que não tem jeito, né? A gente precisa acelerar. E isso faz com que o nosso cliente, ele não nos compare mais com o nosso concorrente. O nosso cliente vai comparar a nossa empresa com o Uber, com a Netflix, né? Está tudo na palma da mão. Então, a nossa responsabilidade aumenta bastante. Fechando aqui essa questão das boas notícias, o que nós temos também, né, pessoal? É que com esse negócio de nuvem, né, esse negócio de cloud aí que se fala hoje, a gente teve também uma possibilidade praticamente infinita, né? Se a gente pegar meia dúzia de pessoas que estão aqui hoje, se marcar um sabadão aí, ficar trocando uma ideia, a gente cria uma startup e a gente lança a startup gastando uma merreca.
cria um aplicativo gastando uma merreca, porque tem a nuvem, né? Você coloca no teu cartão lá muito baratinho. Então, um exemplo aqui só para facilitar, antes da nuvem, a gente aceitava comprar um CD ou um DVD de uma música e a gente pagava em torno de $1 por música. Então, comprava um CD de 15 músicas para assistir, para ouvir uma música que eu gostava, né? Aí, com a nuvem, veio o tal de Spotify. Então, o equipamento é gratuito, já está no celular. Antes eu tinha que comprar lá, né? Um equipamento para tocar música, um tocador. Agora não. Se a gente não quiser pagar, você nem paga. Você assiste, ouve a música, tem algumas limitações, mas é de graça. Então, o que a gente está vivendo é isso hoje, né? Muitas oportunidades. Só que também vem a reboque alguns problemas, né? O primeiro deles aqui, como aumentou a nossa dependência por software, porque antigamente eu tinha lá vários equipamentos. Então, se um equipamento danificasse, a máquina digital, a máquina de fotografia, eu tinha filmadora e vice-versa. Agora não, o celular pifou, perdi tudo, né? Imagina, antigamente a gente saía de casa, colocava a mão no bolso para saber se tinha celular ou se tinha carteira na bolsa, né, no bolso. Hoje a gente se preocupa em ter o celular. Tudo bem que a gente não está saindo, né? A gente está esquecendo um pouco disso. Mas era assim, porque se a gente perde o celular, você não tem banco, o banco está no celular, você não tem como pedir Uber, pedir táxi, você não pode fazer um montão de coisa, né? Se comunicar e tal. Só que ainda hoje, a gente ainda tem muitos problemas de software. Então, é isso que eu vou compartilhar com vocês, né? E como a agilidade, junto com o DevOps, poderia ajudar nisso. Por exemplo, o HSBC em 2016, ele ficou 2 dias fora, impactou milhões de clientes. Imagina hoje nós ficarmos 2 dias sem acesso à nossa conta, né? É inaceitável isso. Esse outro banco aqui, além de ficar fora, quando ele voltou, ele deu acesso a outras contas. Então, imagina, Isabelle, acessar minha conta, né? Tudo bem que não vai ter nada, mas não pode fazer isso, né? Isso é perigoso demais. Nesse outro caso aqui, um hospital com dados inacessíveis. Imagina agora com o tratamento de coronavírus, você não ter acesso ao exame de sangue do paciente, como é que está a situação do paciente, como é que você vai tratar esse cara, né, essa pessoa? E hoje tudo é digital. Então, o que eu quero mostrar é que, por um lado, nós temos tecnologias exponenciais, está todo mundo indo para a transformação digital. Por outro lado, o risco de ficar fora é muito mais impactante do que antes. Outra coisa importante, quando a gente fala de agilidade não é estar lá correndo de qualquer maneira, né? Às vezes as pessoas encaram erradamente isso. Agilidade é entregar qualidade com mais frequência, né? Abraçando mudanças. Só para pegar um exemplo mais recente, ó, uma pesquisa mostrou que software mal escrito gera em torno de 85 bilhões de dólares de prejuízo às empresas, né? E outra coisa que mostrou esse estudo, que 40% do tempo das equipes é dedicado a resolver problemas. Então vamos imaginar, eu conheço muita gente lá no Itaú, tenho feito algumas palestras lá, workshops. Vou pegar um exemplo aqui, não é o caso de lá, mas vamos pegar. O Itaú tem em torno de 10 mil pessoas trabalhando na área de tecnologia. É um banco enorme, né? Vamos imaginar, dos 10 mil profissionais de tecnologia do Itaú, vamos imaginar que 4 mil, pela essa pesquisa aqui, ficam dedicados a resolver bugs, incidentes. Nós estamos na nossa empresa para criar funcionalidade nova, para entregar valor. Mas se o software não começa com qualidade na origem, a gente vai ficar pagando incêndio. Então, essa pesquisa mostra isso. E foi uma pesquisa que não foi respondida apenas por pessoal de tecnologia. Foram executivos, né? Altos executivos e pessoal de tecnologia, 1.000 para cada lado. Pega um exemplo prático. Eu espero aí que não tenha ninguém do Bradesco aí, beleza, pessoal? Se tiver, não fica chateado comigo não, beleza? Não, a culpa não foi minha, foi do Santo Padre Fábio de Mello, beleza? Olha o que esse cara fez no Twitter. Ele falou que estava há um mês com o cartão do Bradesco bloqueado. Por que fizeram isso? Porque tinha uma suspeita de compra indevida no shopping. Aí o que ele coloca? Acabo de ser recomendado pela gerente a ter paciência. Conselho amoroso. Vocês perceberam que ele queimou o Bradesco aqui, né, pessoal? Então imagina, um santo padre, ele fez isso. E ele tem milhões de seguidores no Twitter. Se você observar essa postagem aqui, se foi ano passado, ela teve mais de 811 retweets, né? 23.601 curtidas.
e um caminhão de comentários. Então, esse post singelo do padre, ele derrubou o Bradesco muita coisa, né? Porque teve um problema. E olha o que aconteceu. Uma seguidora do padre, logo em seguida, falou lá: "Ô padre, eu lhe indico o cartão de crédito da Nubank. É simplesmente incrível." Então, o mundo que a gente vive é esse, é digital. Uma seguidora dele, gratuitamente, fez propaganda para o Nubank. E aí o Nubank, aí ele perguntou como é que faz para ter esse banco, né? Olha o que o Nubank respondeu, pessoal. "Padre Fábio, cheio de graça, vem conosco. Bendita a hora em que o antagonista te pediu paciência e os clientes a nosso favor te orientaram. Seja bem-vindo." E já mandou mensagem para ele, um DM ali. Ou seja, imagina que há 10 anos atrás, para ter uma propaganda dessa proporção, tinha que se pagar milhões para a Rede Globo no horário nobre. Aqui foi de graça essa propaganda, né? Propaganda do Nubank e propaganda negativa do Bradesco. Olha, o mais triste foi a resposta do Bradesco. "Oi, padre, para a gente conseguir te ajudar, preciso de alguns dados seus. Telefone com DDD." Ou seja, essa, até eu boto uma pergunta, uma empresa digital responderia assim? Será que é uma resposta para milhões de pessoas que vão assistir essa briga na internet, né? Então, eu lembro que nesse post, várias outras empresas vieram, vários bancos vieram, "Padre, estou aí, não sei o que", tentaram pegar carona nessa história, né? Agora, por que que teve o problema? O sistema, provavelmente ele foi calibrado para proteger o padre, né? Para proteger os clientes e não ter problemas de compra indevida. Se a gente aprendesse rápido que isso, você vê, estava 30 dias com um problema, né? Se nós tivéssemos aprendido rápido, muito provavelmente, não chegaria nesse ponto de ficar 30 dias. Então, primeiro, eu falei a coisa boa, falei um problema rapidinho aqui, para a gente falar das práticas de DevOps. Eu vou falar do problema 2, que vocês conhecem muito bem, né? Vocês que trabalham com agilidade, a gente sabe disso. A gente tem aqueles departamentos clássicos, né? Aqueles silos. Eu até brinquei aqui, eu falei, agilidade pela metade também atrapalha, porque o que eu quero dizer com agilidade pela metade? A gente junta a galera de negócio com a galera de desenvolvimento, fica amiguinho e não coloca no jogo o cara de operações, o cara de segurança da informação, o cara de auditoria, o cara de GMUD, né? Fica todo mundo amiguinho na metade da empresa e essa metade começa a falar mal da outra metade. Então, o DevOps ele veio para minimizar esses problemas. Então, esse problema que você já conhece, né? A área de negócio tradicional, ela fica meses definindo coisas, faz documentação, e fica pensando, e pensa, e repensa. Aí, depois de um tempo, ela manda para a galera de desenvolvimento, né? Que planeja, desenha, especifica o escopo completo. Se tem dúvida, devolve para a área de negócio, aí depois volta para cá e manda para a execução do plano, para testar. Então, até aqui, não tem nada em produção e o tempo está passando. Aí, eu não sei se alguém trabalha na área de operações, segurança, sysadmin, né? Na semana da implantação, a operação recebe, né? "Olha, vamos implantar." E aí mantém. Ou seja, as atividades de transição, geralmente, nesse modelo tradicional, ocorrem só no final. Isso é muito ruim, porque a equipe de operação é ela que mantém as coisas funcionando, né? E aí o cliente, coitado, ele fica chupando o dedo e só recebe o valor dele, ele só recebe a entrega no final, depois de meses do ano. Então esse é o modelo, eu não vou ficar tacando pedra nesse modelo, né, pessoal, porque ele funcionou durante anos. Ele ainda funciona para alguns segmentos de mercado, né? Talvez aí para engenharia, para construção. Só que para software ele nunca foi perfeito, ele nunca funcionou bem. Por isso que veio o Manifesto Ágil 2001, para minimizar um pouco esses problemas. E aí vocês devem conhecer essas máximas, essas frases que a gente sempre fala, né? Porque a pessoa, vamos pensar numa empresa grande, pensa aí, uma empresa com 10 mil funcionários, né? Colaboradores. A galera de desenvolvimento, vamos dizer que tem 2 mil pessoas de desenvolvimento, né? Ele vai ficar focado, se tem 2 mil pessoas que são desenvolvedores, eles vão pensar no departamento deles, né? Eles vão falar, cara, na minha máquina funciona, só falta testar. Aí o cara de Ops, o cara de operação,
Ele vai falar, ó, a infra tá boa. O cara de GMU, de auditoria e segurança, vai falar, ó, cadê a evidência? E o cliente fica lá reclamando. Então, esse é um modelo, né, no modelo tradicional, os conflitos, eles atrapalham muito, né? Porque a gente, em vez de ficar tentando resolver o problema do nosso cliente, muitas das vezes, sem perceber, a gente fica gastando energia para se defender e dizer que a culpa é do outro departamento e não nossa. Então, eu estou colocando aqui para deixar claro, né? Os problemas, eu sempre gosto de trabalhar assim. Não adianta eu vir metralhar vocês de práticas de DevOps se eu não contextualizo qual o problema que ele minimiza ou tenta resolver. Então, o modelo tradicional, independentemente de empresa, pessoal, ele é muito assim. Você tem um jogo tênis, é a analogia que eu gosto de fazer. O que significa esse jogo tênis? Um departamento saca a bola para derrubar o outro. Ou seja, a bola não está mais comigo, é batata quente, né? O problema agora é da outra área, não é mais meu. A gente vai ver que com DevOps e agilidade juntos, a gente transforma esse jogo aqui no jogo frescobol, em que os dois lados querem deixar a bola no alto. Aqui não. O meu departamento é o melhor, o outro que fez besteira. Dane-se o outro departamento, não estou nem aí. Eu vou jogar batata quente, a bola quadrada, e se ele não devolver, eu fico feliz. Só que nesse modelo tradicional, quem perde? A empresa toda perde, o cliente perde. Só que hoje o problema é que o cliente tem opção. Hoje o cliente, se não tiver bem atendido, ele vai para o concorrente. Ele faz que nem o padre Fábio de Mello, ele reclama da empresa. Cara, minha bateria deu um sinal aqui, deixa eu ver, só para não cair. Deixa eu ver aqui, tô com medo de cair minha bateria. Muito bem, aí vem a pergunta, né? Como o DevOps pode ajudar nesses problemas? Quando eu falo DevOps, é o DevOps completão com agilidade que eu vou falar daqui a pouquinho. Deixa eu só ligar aqui e mudar de tomada, só um minutinho. Opa, voltei. Aí, pessoal, eu até batizei no livro de Jornada DevOps, por quê? Eu considero que DevOps, a essência de DevOps, né, surgiu até de comunidade, foi uma palestra em 2009, de um carinha de Dev e um carinha de Ops. E aí eles se juntaram para, sem essa visão de que um vai jogar pedra no outro, vamos nos juntar para fazer uma implantação de qualidade. Na época foi na Flickr isso, né? Eles conseguiram fazer 10 implantações por dia. E isso aí chocou o mundo, porque não era normal há 10 anos atrás fazer isso. Era mais improvável, né? E aí, por que eu falo jornada DevOps? Porque a gente não tem uma prática, uma coisa a ser feita. Não foi alguém que inventou algo inovador assim que não existia, não. O que eu considero bom de DevOps é que podemos aproveitar as práticas de infraestrutura como código, por exemplo, teste automatizado, mas também podemos aproveitar coisas que já existem, né? Lean, Scrum, Kanban, várias coisas. Aí, então, são várias práticas. Integração contínua, telemetria, teste AB, feedback, release canary, enfim, tem várias práticas. Hoje, eu separei 2 práticas, 3 práticas para discutir com vocês e a gente abre no final aí para trocar uma ideia. Uma delas, que eu considero que é uma das práticas muito importantes para DevOps, né, que é o pipeline de implantação automatizado. E aí vem várias práticas aí juntas, né, TDD, vem você pensar de ponta a ponta com telemetria. Então, vou trazer um exemplo aqui. Vamos imaginar que cada um de vocês vai chegar amanhã para fazer uma reunião de time, pensar numa entrega e fazer uma sprint, terminar uma sprint para fazer um release, né? Como é que o DevOps poderia ajudar nisso? Primeiro que o time lá, o desenvolvedor, ao fazer o check-in, automaticamente o controle de versão ele já vai fazer um teste inicial, né? A compilação e o teste unitário. Se tiver erro no ambiente de desenvolvimento, nesse teste unitário, volta de imediato, feedback automático, rápido para o desenvolvedor, para o time. E o time observa, pô, rapaz, errei aqui, e conserta. Ao consertar,
roda de novo a compilação teste unitário e já se resolve aquele problema. Ou seja, a gente não potencializa o problema. Vamos pensar na prática, vou dar um exemplo simples, não sei se todos aqui são desenvolvedores, eu sei que um falou que era, mas vamos pensar na prática. Você está escrevendo um e-mail, né, ou um documento. Quando o corretor ortográfico coloca em vermelho uma palavra que você escreveu errado, e você conserta na origem, por exemplo, escrevi exceção errado. Se eu vi no primeiro dia que eu escrevi exceção errado, eu conserto e não erro mais. Agora, se eu não aplicasse o corretor ortográfico no primeiro dia, eu poderia escrever exceção errado 50 vezes. E só daqui a 3 meses que eu ia ficar procurando onde tem exceção errada. Então, quando a gente fala do pipeline de implantação, é justamente colocar uma ferramenta ou algumas ferramentas que consigam fazer isso de maneira automatizada, né? Eu coloco regras que mostrem isso. Qual é o mínimo para o código passar para a próxima etapa, né? E aí, a cada vez que eu submeto o código, eu faço o commit do código, automaticamente vai ter teste unitário, vai ter vários níveis de teste, terão vários níveis de teste, avaliação da qualidade do código com Sonar, por exemplo, enfim. Isso é DevOps, isso é agilidade, porque você vai trazer feedback rápido, né? Você vai aprender rápido para não errar mais. E aí vai até chegar em produção. Então, esse modelo simplificado aqui seria o pipeline, e aí as ferramentas são várias, né? A gente sempre fala que DevOps ele é muito beneficiado por ferramentas, ele não é só ferramenta, né? Esse exemplo que eu falei, o Jenkins, é um dos mais usados para fazer esse trabalho de ponta a ponta, né? Acoplado a outras ferramentas, por exemplo, que é o Sonar. Eu queria falar aqui que eu considero que DevOps tem 2 pilares principais, né? Colaboração, o time olhar o ponta a ponta, e automação. A gente precisa de automação para DevOps, né? O exemplo que eu falei lá. Em vez de eu ter servidor na minha empresa e eu ficar mantendo o servidor, eu vou colocar na nuvem, usar infra como código, né? Deveria ser fácil subir um ambiente e tal. Imagina no coronavírus, se a equipe de tecnologia tivesse que estar toda hora indo na empresa para ficar mexendo no servidor físico, né? Seria complicado demais. Tudo no facilita. Então, nesse link aqui, eu vou mandar esse material para a Isabelle compartilhar com vocês. Tem nesse link aqui essa tabela periódica que eu considero um trabalho fantástico, né? Alguns de vocês devem conhecer. Eles categorizaram as ferramentas por qual fase ou qual etapa do DevOps você está, né? Desde o início lá do código até a monitoria, telemetria. E aí eu queria fazer uma analogia do quanto isso é legal, para a gente não esquecer o quanto é importante. Eu costumo falar que fácil não é, né, pessoal? Não é instalar o dedo de Thanos e a gente resolver tudo na empresa, mas ter essa visão ponta a ponta da implantação ajuda todos, né? A área de QA, ou o cara que é mais especializado em QA, o cara que é de operação. Quem lembra aí, vai lembrar o poder do Doutor Estranho, né? Ele tinha o poder de ficar experimentando. Lembra lá? No primeiro filme lá, dos Vingadores, ele viu lá milhões de possibilidades para o futuro e só tinha uma que salvava o mundo. Então, quando a gente tem aquele modelo que eu mostrei anteriormente do pipeline, é como se nós tivéssemos o poder do Doutor Estranho. A gente testa, deu errado, volta. Ou seja, eu tenho incrementos muito pequenos. Eu não vou ficar acumulando 6 meses de código, porque se der erro em produção, eu nunca vou saber qual pedaço que está ruim. Então, o Doutor Estranho, na brincadeira lá do filme, ele tinha esse poder. Ele ficava testando vários futuros e ele via de milhões, acho que eram 14 milhões, se não me engano, um só salvava o mundo, salvava a humanidade, né? O Thanos eu vou falar depois do MVP. E aí, com aquele pipeline, com a equipe mais alinhada com essa questão de colaboração, a gente cria o ciclo de vida ágil digital, ou ciclo de vida ágil com DevOps, ou com telemetria ponta a ponta, que eu batizei de ciclo de vida ágil digital com telemetria ponta a ponta. Qual que é a pegada aqui, né, pessoal? A pegada aqui é, a gente não vai juntar somente a área de negócio e a área de desenvolvimento. A gente vai trazer para o jogo também quem? A área de operações. Então, vai trazer a galera que cuida de segurança, a galera que cuida que é sysadmin, a galera que é de mudanças, ou seja, todo mundo. E aí, qual o bacana?
a gente vai focar em entregar coisas pequenas de alto valor. Então, em vez do usuário pedir 100 funcionalidades de uma vez, ele vai pedir 2, o MVP. A gente trabalha nas 2 que trazem mais impacto, entrega. Funcionou bem? Mais 2 ou mais uma. Então, esse vai ser o modelo, né? Especifico, codifico, teste, implanto, já penso na telemetria. Aí que entra aqui o papel do squad, que eu vou falar mais à frente. Então, em vez de ficar gastando uma energia danada com um plano perfeito, que nunca é perfeito, e entregar de uma vez, a gente faz por etapas. Isso traz várias vantagens, né? Isso aqui é agilidade na veia, né? Trazendo aí um trocadilho com o nome da comunidade de vocês. Isso é agilidade na veia. Eu testo, aprendo rápido, deu ruim, não tem problema, volto. Eu tenho um poder do uso estranho, né? Ninguém vai morrer porque eu estou testando sem ser em produção. Um exemplo que eu gosto de falar bastante é o exemplo do WhatsApp, né? Imagina, o WhatsApp, ele tem tem um pouco mais de 10 anos. Ele começou com texto. Eu lembro que na época eu achei que não precisava do WhatsApp, tinha SMS, né? Nos Estados Unidos é até assim ainda, o pessoal usa muito SMS. Mas olha que interessante. Eles começaram com texto, depois fotos, aí depois fizeram para outros celulares. Aí, só em 2013, ou seja, depois de 4 anos, que eles colocaram o áudio. É legal a gente colocar áudio, né? Facilita. Colocar um áudio, é engraçado do Facebook, né? É bom para quem manda e é ruim para quem recebe, né? Se a pessoa ficar enrolando muito. Mas é uma coisa que foi incrível em 2013. Esses caras incomodaram tanto que o Facebook comprou por 19 bi. Olha isso. O WhatsApp, 2 carinhas, quase desistiram disso. Eles conseguiram vender por 19 bilhões de dólares. Aí depois, só em 2014, que veio aquela confirmação de leitura, a versão web 2015, arquivos, anexar arquivos somente em 16. Um exemplo que eu até dou, falando de MVP, que eu vou detalhar mais à frente, 2017, ó, apagar mensagem. Olha que interessante. Não é legal a gente ter opção de apagar mensagem, pessoal? É bacana, não é? Isso só foi disponibilizado pelo WhatsApp agora, mais recente. A gente ficou anos usando o WhatsApp sem a possibilidade de apagar mensagem. Eu até dou um exemplo que é real, não é invenção minha, da prima da minha esposa. Ela mandou uma foto dela, make nude, que iria para o marido. Ela mandou para um grupo. Quem quiser colocar aí no chat, vamos dar trabalho para a Isabelle, né? Fala para mim, pessoal, para que grupo que ela mandou? Quem acertar vai ganhar. Aí o primeiro que acertar, beleza? Além do sorteio, eu vou dar uma vaga no summit aí dos eventos, né? Qual grupo que ela mandou a foto que era para o marido? Ela errou. Aí depois eu vou ver lá. Primeiro que acertar, beleza? Vou deixar o suspense. Alguém vai acertar, imagina. Tem vários grupos, né? Todo mundo aqui deve ter no mínimo 5 grupos, né? No mínimo. Para que grupo ela mandou? Não foi para uma pessoa, foi para um grupo. Por que eu estou falando isso? Ela mandou antes disso aí. Ela não conseguiu apagar, cara. Imagina a cena. Ela não conseguiu apagar o nude. Na época, foram 180 pessoas, menos de 200 pessoas, mas quase 200. Se ela pudesse apagar, apagava rapidinho, não tinha. E a gente aceitava. Eu quero falar o seguinte, quando a gente fala de MVP, é entregar algo que seja valoroso para o nosso cliente, mas a gente não pode parar aí. A gente tem que continuar entregando, né? Por isso que eu preciso desse mindset ágil com DevOps. Imagina se o WhatsApp falasse assim, ó, eu preciso de 10 anos ou de 5 anos para fazer todas essas funcionalidades e entregar de uma vez. Não ia ter chance. Startup é assim, não tem dinheiro para fazer mais do que uma coisa, 2 coisas, né? Então, a pegada do DevOps com Ágil é isso. Eu foco numa coisa de valor, mas com qualidade, que eu tenho resultado rápido. E isso, na prática, as organizações, elas também precisam se reestruturar, né? As empresas, normalmente, são estruturadas, né, no modo tradicional, por departamento. O modelo mais conhecido, que funciona mais agora para isso, é o modelo do Spotify, né? Squad. Tem vários nomes aqui. Qual que é a pegada? O chefe não é mais chefe, ele é líder, ele facilita, né? Então, o time consegue ter auto-organização.
Ou seja, o time recebe um propósito inspirador e o time consegue fazer as suas entregas de alto valor também. Muitas empresas, elas tinham dúvidas, elas tinham receio de mandar seus profissionais para trabalhar em casa, porque elas não sabiam como é que monitorariam, né? Tiveram que mandar. Se o time já tivesse esta maturidade, você não precisa ficar cobrando, né? Ficar microgerenciando. A equipe consegue fazer o seu trabalho, independentemente de alguém ficar cobrando, porque ela tem esse propósito, né, de valor. E fechando aqui o desenho lá, o filme dos Vingadores, um exemplo que eu gosto de falar também do Thanos, né? Vocês devem lembrar, quem viu o filme, mas quem não viu, eu vou contar rapidinho. O Thanos, ele tinha um propósito muito forte. Ele queria todas essas joias aqui que estão nessa luva dele aqui, poderosa, para que, com um clique, com um estalar de dedos, ele queria matar metade da população, não só da Terra, mas do multiverso. Ou seja, ele queria matar todos. E ele fez isso. Qual que era a tese dele? Qual era a crença dele? Que ao matar a metade da população, a outra metade viveria muito melhor, porque o mundo tem recursos finitos. Só que na prática não tem muito sentido isso, né? Vamos pensar na prática. Eu tenho 2 filhos. Aí ele mata um filho para o outro viver melhor. Eu não vou aceitar um negócio desse, né? Só que a tese dele era essa e não deu muito certo, né, pessoal? Na prática não deu certo. Ele não podia ter feito um MVP? Ele podia ter pego um planeta, instalado o dedinho, matei a metade e vou ver o comportamento. Aí eu pego outro planeta um pouquinho diferente, mato a metade. Isso é MVP, ou seja, eu não vou ficar gastando uma energia enorme para entregar um valor tão grande no final, porque eu não tenho certeza se o meu cliente ainda quer aquilo. As coisas mudam muito rápido. Mas para isso, nós precisamos ter profissionais da nossa equipe, do nosso time, que sejam não só especialistas, né? A gente sabe que existe uma briga, às vezes, no mercado, né? Quem é melhor, o especialista ou o generalista? Um fica falando mal do outro. Eu considero que o melhor é que nós sejamos os dois. Sejamos especialistas, generalistas. É o exemplo que eu vou colocar aqui, já estou chegando ao final. Vamos pegar alguém que desenvolve em Java ou Python, qualquer linguagem mobile, né? Normalmente, na escola, a gente aprende, na faculdade, a ser o melhor naquele segmento, né? Então, eu quero ser o melhor em Java. E às vezes, sem perceber, a pessoa fica mergulhando, aprofundando cada vez mais naquilo, né? É o profissional em forma de especialista. Só que vai chegar uma hora que não adianta mais saber mais Java, né? Daqui a 5, 10 anos pode ser que nem tenha mais Java. Aí que entra o perfil em forma de T. O que é isso? Eu vou continuar, nesse caso, o profissional continua sendo especialista em Java, mas ele não se limita a isso. Ele começa a aprender outras coisas. Ele aprende um pouco de DevOps, um pouco de Lean, um pouco de facilitação, um pouco de OKR, um pouco de inteligência artificial. Ele conhece um pouco mais do produto da empresa dele. Ah, mas eu sou de TI. Acabou esse negócio, né? Equipe multidisciplinar. Eu conheço muito fortemente uma coisa, mas eu aprendo outras. E vai embora, né? O X, marketing. Ou seja, esse é o profissional que a gente precisa para a verdadeira agilidade. E não fala assim, não, o meu negócio é Scrum. Mas, cara, eu posso aprender outras coisas? Por que não, né? É o que vocês estão fazendo aqui hoje. Vocês estão aprendendo DevOps. Que talvez alguns podem achar assim, ah, DevOps é para o cara de infra, não é para mim. É, por que não, né? E pode acontecer uma coisa incrível. O profissional sair do modo T e virar o modo M, deitado ou E. Que é aquele profissional que não tem só uma especialidade, ele tem várias especialidades. Então vamos imaginar, o cara era desenvolvedor Java, começou a aprender um pouco do produto da empresa dele. Ele gostou tanto do produto que ele conhece tanto que agora ele é especialista no produto da empresa. Ele continua sendo Java. E ele é especialista em marketing. Ou seja, esse profissional, quando ele for desenvolver o software dele, ele vai arrebentar. Ele vai ter muito mais empatia pela área de negócio, porque ele conhece os problemas reais da área de negócio. Ou seja, o meu convite aqui também para vocês, né, pessoal, como a Isabelle falou, a gente quer compartilhar conteúdo que faça diferença para vocês, né? Por que não amanhã, quando vocês participarem de uma reunião, em vez de pensar assim, ah, esse negócio não vai me agregar nada, ah, esse negócio não é da minha área, abra a mente, fala, cara, que bacana, eu estou numa reunião aqui, numa planning,
vão falar coisas que não tem nada a ver com a minha área, mas beleza, eu vou aprender. Eu vou me tornar um profissional melhor. Se a gente aprender todo dia uma coisinha, com certeza a gente vai ser um profissional muito mais eficaz, muito mais com mais resultados a mostrar, né, na prática. E aí você deve estar falando assim, pô, Muniz, mas eu já trabalho há 10 anos com o mesmo assunto, eu sou especialista nisso, pô, não dá para aprender nada. Pessoal, isso já foi desmistificado. Depois, eu sugiro fortemente que vocês assistam esse vídeo aqui, ele é incrível. Esse vídeo, pessoal, ele mostra o seguinte, um amigo de um camarada foi consertar a bicicleta dele, você percebe pelo desenho que ele inverteu o guidão. Ou seja, quando virava para a direita, a bicicleta ia para a esquerda. Olha a roda, tá inverso, tá vendo? Nesse vídeo mostra que não foi de uma hora para outra que ele aprendeu a andar de bicicleta ao contrário. Quando é presencial, eu pergunto. Aqui não vai dar muito, que eu já fiz uma pergunta, deve estar confuso lá, talvez para ler as respostas. Pensa mentalmente aí, quanto tempo, quem não viu o vídeo, beleza? Quem viu não pode participar aí dessa parada. Quanto tempo vocês acham que esse camarada demorou para aprender a andar de bicicleta ao contrário? Olhando assim, parece que foi rápido, né? Ah, eu vi, caiu na primeira, depois é só virar ao contrário. Pessoal, uma coisa é conhecer, outra coisa é praticar. A gente está falando de coisas na agilidade, parece fácil, né? São comportamentos que estão há anos incrustados, não é de uma hora para outra. Quem fala que transforma digitalmente uma empresa de uma hora para outra, não transformou, porque é impossível fazer rápido, né? É uma jornada. Vocês terem uma ideia, ele viu que tinha que virar ao contrário, ele demorou 8 meses para aprender a andar de bicicleta ao contrário, 8 meses. Ele treinava todo dia 1 hora, então não é vergonha a gente admitir, eu sempre trabalhei assim, para mudar, demora um pouquinho, tudo bem. Os executivos mais sênior das empresas sabem disso, estão vendo isso. Eu, com a comunidade Jornada Colaborativa, né, nós somos hoje mais de 400 coautores. Eu converso com muita gente, com muitas empresas, né, nessa perspectiva. Aquela visão que a agilidade resolve tudo de uma hora para outra, acabou. As pessoas estão vendo que não é de uma hora para outra, né? É uma jornada. Então, vamos admitir isso, é bom, cara, é uma jornada. Agora, tem uma frase antiga, década de 80, do Alvin Toffler, que fala assim, analfabeto agora não é mais aquele que não sabe ler e escrever, aquele que não consegue aprender, desaprender para reaprender. Ou seja, Muniz, na minha empresa eu sempre fui assim, a gente faz implantação manual, teste manual, beleza, cara. Vamos mudar, porque a gente precisa melhorar, né? A cada dia um pouquinho. Uma boa notícia que eu queria passar para vocês também é que, às vezes, um paradigma está tão forte numa empresa que vai demorar um tempinho para passar. Esse exemplo aqui que eu gosto de falar em palestra também, olha essa reportagem aqui, pessoal. Foi em 1904, olha isso, tem mais de 100 anos. Primeira página do Jornal do Comércio, um jornal enorme na época, né? Um dos maiores jornais que existiu no Brasil. Olha essa reportagem de capa. Ônibus entrou na casa de uma velhinha de 42 anos. Se a gente fala isso com uma pessoa de 42 anos hoje, é até uma agressão, não é? Você vai apanhar, não vai? Alguns aqui que estão participando devem ter mais de 40. Não precisa levantar a mão. Imagina alguém te chamar de velhinho de 40 anos. Você vai ficar louco. Mas naquela época podia. Por quê? Em 1904, nós vivíamos, em média, 37 anos. A expectativa de vida naquela época era 37 anos. Então, chamar alguém que passava disso de velhinho, tudo bem. Seria parecido hoje alguém com 80, 90 anos. 100 anos. Essa é a reportagem que falou isso. Mas demorou 100 anos para isso mudar, mas mudou. Olha essa aqui, que legal. Uma mulher de 97 anos, aí de BH, ó, se formou em Direito. Eu acho essa reportagem linda por 2 motivos. Primeiro, que alguém com essa idade, né, buscou esse resultado, que é incrível. Agora, tem uma outra coisa que DevOps fala fortemente, que é respeito à diversidade, colaboração. Quando a gente fala de equipe multidisciplinar, é colocar pessoas de várias experiências.
pessoas que saíram da faculdade, mas pessoas com experiências, pessoas que são dev, pessoas que são de negócio. Essa ideia, isso que é o gostoso da agilidade na veia, a agilidade aí, genuína, né? Que eu gosto muito. Aqui é legal. Olha que interessante. Não falou assim, nunca é tarde para aprender. Mulher super velha de 97 anos. Não falou isso. Respeito. Tá vendo? Não falou super velha. Porque se no jornal de 42 anos lá chamou de velhinha, imagina esse. É muito mais, né? Então, isso também é cultura DevOps. Cultura DevOps, lembra lá? Eu tenho automação, que é um exemplo que eu coloquei lá do pipeline automatizado, ajuda muito. Mas eu preciso colocar todo mundo no time respeitando as diferenças, né? E esse jornal mostrou isso em 2014. E olha essa aqui. Uma paranaense de 120 anos teve a sua aposentadoria cancelada, porque acharam que ela estava morta. Então, veja, aqui no Brasil já tem pessoas vivendo até 120 anos, coisa que era impossível. Eu quero mostrar também nessa reportagem, não chamou de velha, estão vendo? Paranaense. Ou seja, o mundo está mudando. E aí, aquele chefe antigo que humilha as pessoas, que rotula as pessoas, que chama que quem tem mais de 40 anos de velho, né? O jovem que chega na empresa, às vezes falando mal do cara que está lá 10 anos, ou o cara que está lá 50, 20 anos na empresa, que fala mal do jovem que chega, isso não tem mais vez nas empresas, porque a gente precisa de todos. Equipe multidisciplinar, essa é a pegada. E aí sim, com isso, ou seja, com automação. Pessoal, uma coisa boa da automação, que DevOps traz fortemente, né, com aquele exemplo que eu falei de infra como código, pipeline, é que a gente erra menos. Porque vamos pensar na prática, né? Eu tenho 2 filhos. Eu falo uma vez, filho, faz assim. Eu falo 2. Na quinta vez, a minha paciência já diminui um pouco, né? Na empresa acontece parecido, né? Você fala com o teu colega, cara, faz o teste unitário. Pô, testa primeiro antes de colocar em produção. Aí você fala uma vez, o cara errou. Ele fala, pô, desculpa. Aí de novo, desculpa. Pô, na terceira vez você vai chegar uma hora que você fala, pô, amigo, você não tá levando a sério o trabalho, não? Então, se nós automatizamos a maioria das coisas, a máquina não erra como a gente erra. Um exemplo simples. Quem consegue fazer para mim de cabeça aí uma conta? 530 vezes 958. Dificilmente alguém vai conseguir fazer isso de cabeça. Agora, se eu pego uma calculadora de R$ 5, ou se pego uma calculadora que de graça está no meu celular, no seu celular, eu faço essa conta em 3 segundos. E não erra. Então, o computador, a máquina, a inteligência artificial não erra aquelas atividades rotineiras. Então, a ideia de DevOps é, já fechando aqui, que nós automatizemos todas as atividades rotineiras. Para quê? Para a gente ter tempo de trabalhar junto, colaborativamente, inovando, gerando coisas novas. E aí sim, a gente cria o jogo, a gente começa a jogar o jogo frescobol. Esse desenho eu achei legal quando eu coloquei algum tempo em uma das palestras que eu fiz. Ele mostra o seguinte: você percebe que a bola está muito longe dos dois, ela foi mal jogada, né? Mas ninguém está culpando o outro, né? Porque se um culpar o outro aqui, a bola cai, todo mundo perde. Eles estão se divertindo. O camarada ali pode ser que ele consiga pegar a bola e devolver, ele vai se esforçar para devolver a bola. E aí eu jogo a bola redonda. Então, DevOps, junto com agilidade, é isso. Eu aproveito a automação para não ficar gastando energia em coisa repetida, porque eu vou errar. O ser humano não foi feito para fazer coisa repetitiva. A gente não foi feito, a gente até faz, né? Há 100 anos atrás, a gente ficava apertando parafuso nas fábricas de carro. Aquele filme de Charles Chaplin mostra isso, né? Tempos modernos. A gente fazia, mas a gente não faz com prazer. Alguém ficar atendendo num call center, coisa rotineira, senhor é isso, senhor é aquilo, só coisa rotineira. A gente não nasceu para isso, a gente até faz. A gente precisa sustentar nossa família. Agora, você dá um desafio para alguém fazer uma coisa incrível, dá uma segurança psicológica e apoia essa pessoa, qualquer um de nós é capaz de fazer um resultado incrível, porque isso a gente faz bem, né? Coisas criativas. Resumindo o nosso papo, então não adianta ficar falando que vai usar Scrum, Lean, Kanban, DevOps. A gente tem que pensar o seguinte: o que eu vou usar para entregar valor para o meu cliente? Isso que importa, né? Porque se não entregar valor para o cliente, ele fala mal da gente na rede social, igual lá o Padre Fábio de Mello. Se o Padre Fábio de Mello, santo homem, faz aquilo, imagina o nosso cliente, né?
E tem a outra coisa, o cliente pode ir para o nosso concorrente. Então, não adianta usar essas coisas se a gente não coloca o cliente no centro das coisas, né? O legal do DevOps é que ele traz a visão ponta a ponta, ele vai além da agilidade pela metade, que eu comentei aqui, né? A gente vê o ponta a ponta. Quando eu falo agilidade pela metade, pessoal, eu conheço pessoas que conhecem muito de ágil e fazem o ágil de verdade, de ponta a ponta. E empresas que já usam o ágil bem, talvez nem precise tanto de DevOps. Empresa que está usando o ágil mais ou menos, o DevOps ele vai trazer essa junção, essa união, né, com essas práticas que eu mostrei. Porque isso vai dar uma visibilidade, né? Porque vamos imaginar o seguinte, eu sou desenvolvedor, estou lá desenvolvendo. Aí eu mando para outra área implantar. Pô, eu nem sei o resultado. Cara, eu não sou dono daquilo. Eu vou saber do resultado se der ruim em produção algum dia. O DevOps não. Eu sou desenvolvedor, trabalho em squad, eu dou enter, eu coloco em produção e eu vejo na hora o resultado. Isso que é lindo, né? Eu me sinto dono do resultado. E aí, o que eu falei antes, né? A gente não vai conseguir instalar o dedo de Thanos e resolver tudo. O ideal é que a gente consiga fazer experimentos. Então, aquilo que eu falei. Quem sabe amanhã você participe de uma reunião, por que você não propõe uma coisa nova, né? Mas não na empresa toda? Um experimento, né? Se a área de operação, de infraestrutura da empresa hoje demora muito para fazer as coisas, conversa com o cara, né? É da sua empresa, é seu colega de trabalho. Será que você não pode ajudá-lo a automatizar uma implantação? Em vez dele ficar fazendo na mão, dando um clique lá, configura DNS, configura aquilo, né? Cara, ajuda ele a fazer um script automatizado. Pode dar uma ferramenta, talvez não precise de ferramenta, né? E aí, pessoal, vou falar do sorteio aqui. Qual que é a ideia? E aí vou também fazer o convite para quem quiser participar, muito próximo, né? Quer dizer, a nossa comunidade jornada colaborativa é muito igual à comunidade de vocês aqui, né? Agilidade na veia. Só que lá a gente escreve livros, né? E aí a gente vai fazer, Isabelle, aí depois queria ver como é que você vai conseguir fazer esse sorteio, eu inventei esse sorteio aí. Qual que é a ideia? São 11 sábados, para cada sábado é um livro, legal? Então, por exemplo, Jornada DevOps é no dia 23/5. É aquele livro que eu mostrei para vocês. Então, lá nesse dia, a gente vai ter pessoas de mercado e coautores do livro fazendo 12 palestras. A cada sábado são 12 palestras. Qual que é a nossa pegada? A gente resolveu juntar a nossa comunidade com pessoas de mercado. Tem presidente de empresa, executivo, tem empresário. Qual que é a lógica? A gente vai dar de graça o evento, as 132 palestras para quem está desempregado. Todo mundo vai ter direito, né? Quem está empregado, a gente vai cobrar um valor de inscrição e toda a renda a gente vai doar para instituições que estão ajudando pessoas com essa crise braba que a gente está vivendo. Então, o que eu peço aí, finalizando, né? Se você conhece alguém que está desempregado, eu vou colocar o link talvez aqui no chat, eu vou passar para a Isabelle também. Manda esse link, é de graça, não vai ser cobrado nada. Qual o legal? São 12 palestras ao vivo no sábado e vai ficar gravado numa plataforma digital. Então a pessoa vai ter acesso eterno, né, a essas palestras. E as palestras são de carreira, inovação e esses temas aqui. Vai ter pessoas que vão... A gente quer inspirar as pessoas que estão desempregadas, mas também a gente quer dar conteúdo de qualidade para quem está empregado, quer dar um salto na carreira, né? Como é que eu dividi lá? Eu não sei se todo mundo aqui é de tecnologia. 5 sábados serão de tecnologia, que é o combo de tecnologia. Isso está no site. 5 sábados, os outros 5 sábados são de negócio. Aí, Isabelle, a vaga que eu consegui para sortear para vocês representam 5 sábados, beleza? Aí a pessoa vai te falar se ela vai querer o combo de tecnologia. Aí de tecnologia, quais são os dias? Arquitetura, DevOps, qualidade, Java e Python. Legal? Então, a pessoa vai ganhar esses 5 dias, esses 5 sábados. Quem for de negócio, ou seja, quando eu falo negócio, não quer dizer que a pessoa de tecnologia também não possa participar, mas eu separei para ficar melhor, né? Aí quais são os dias? Produto, liderança, business agility, ágil, RH ágil, inovação. O ágil escalado, todo mundo vai ganhar. Foi uma trilha nova. Ou seja, a ideia aqui é aproveitar esse encontro com vocês e divulgar, né? Que a gente, é tudo voluntário, a gente já tem em torno de 15 mil reais de ingressos vendidos que a gente vai doar.
e a gente já está com mais de 150 pessoas desempregadas, que ganharam de graça. Então, a gente quer potencializar esse resultado, né? A gente tem a Globo.com que vai divulgar para a gente, tem muita gente bacana divulgando, e fica meu pedido aí para vocês divulgarem na empresa de vocês e nas comunidades de vocês, né? Aí o sorteio aí, Isabelle, você vê como é que você faz, eu termino por Tá aqui, bom. fico aberto a dúvidas. Eu acho que talvez, Muniz, por número, que a gente vai acompanhando pelo chat aqui da galera. O que vocês acham, pessoal? Podia falar por número aí? Deixa eu só abrir aqui o chat. Só um minutinho. Eu vou parar aqui meu compartilhamento. Ó, o que podia fazer, Isabelle, ó, a gente podia ver quem está aqui, sorteia um número, a gente. Deixa eu ver aqui, vamos ver se vai viajar minha lógica, né? Ó, aqui está na ordem, né? Eu estou aparecendo Sim. primeiro, depois do Francis, do Rosário. A gente sorteia um número de 1 a 39. Ó, são 37 pessoas online, né? 38 Isso, mas agora. A gente sorteia. me ignora da organização, porque não faz sentido a gente Isso. participar. Então, aí podia, ó, então, tirando eu e você, somos 36. Aí você pode ir no sorteio aí, sorteia um número e a Tá gente vai na bom. sequência aqui. Quem tiver na sequência ganhou. Ó, o Fábio falou para criar um form, não sei. Se alguém tiver dúvida, eu posso ir respondendo até também. Pois é, eu vou Vocês têm colocar aqui um. perguntas, pessoal? A gente tem um tempo aí para perguntas também para o Muniz. Se vocês quiserem fazer uma pergunta. Tô colocando o link aqui, ó, do Summit. Cara, fiz besteira. Para também quem quiser dar uma olhada depois. Deixa eu colocar de novo aqui, rapaz. Coloquei o link aqui, ó, do evento no chat também. Ah lá, ó. Ah, tem a pergunta que eu falei do grupo, né? Para ver quem ia ganhar. Isso. Pode ser, eu Ah, acho que é tem o uma cara. boa. Não, não. Quem falou vai ganhar e a gente vai ter o sorteio, foi o que eu prometi, né? Ah, então tá bom. Vamos lá, eu Beleza. vou pegar na ordem lá, né? Deixa eu te falar exatamente quem que foi. A primeira pessoa que respondeu foi a Franciele. Ela falou do trabalho. Não, não Depois, foi trabalho. depois teve uma outra pessoa que não está com o nome, mas está com o número 04000357, falou na igreja. Na igreja, acertou. Acertou? Na A pessoa igreja, quer cara. se falar quem que é, gente, tá aí? Na igreja, acertou. E teve outras que falaram família, teve uma outra também que falou na igreja, mas foi mais pra frente. Legal. O Léo sugeriu aí para a gente fazer por número, de acordo com os participantes. Também pode ser uma boa. São De 30 acordo com o quê? com os números. Você fala um número e a gente vai olhando de acordo com a lista que está aparecendo aqui das pessoas. Eu vou falar. Acho que É, é mais eu vou, simples. eu vou falar um número então. Falar o número da sorte que eu nasci, dia 13. Vamos lá, quem é? Tá, Vê se tu vamos lá. consegue ver. Enquanto tu vê, ó, tô vendo aqui o Lucas trabalha na bolsa, trabalha com DevOps, né? Foi meu aluno na Udemy. Legal, Lucas. Prazer, cara. Bom te ver aqui. Peraí, Eu acho que é o gente. Denis que está com o número aqui, 04000357. É esse que você tinha falado? É o que trabalha na Livelo. Isso. Se ele tiver online, foi ele que ganhou, pelo que eu tô vendo aqui. Tá bom. Fernando Cavalcante, que é o 13. Léo, me ajuda a conferir se está correto?
Isabela, a ordem de exibição muda conforme cada um está visualizando. Então tem que ser a sua tela mesmo. Na minha Sim. está sendo o Fernando Tá Cavalcante. bom. Você falou, tá falado, Isabelle. Parabéns, Fernanda. Isso aí, parabéns, Fernando. Você ganhou o ingresso para o Summit. O Muniz até mandou o link. Aí você tem que passar as datas, né, Muniz? São 5 É só ele ver o dias, combo né? lá, se é o combo de tecnologia, que dá direito a 5 dias, ou o combo de negócio. Aí, ô Isabelle, você pega para mim e me passa depois o nome da pessoa, o e-mail e o zap, que eu vou Tá passar lá bom. pro organizador para ele mandar. Então, é nome, e-mail, zap. Aí ele vai mandar por e-mail o link gratuito, tá bom? Do ingresso para essas duas pessoas que ganharam aí. Então é o Denis e o Fernando. Tá bom. Isso. Ô, gente, eu vou passar aqui também. Procura a gente no Agilidade na Veia. Eu passei as redes, mas no LinkedIn é Agilidade na Veia. Instagram também temos, Facebook e Twitter. Tudo Agilidade na Veia. E na organização sou eu, Isabelle, Leonardo, Graciele e Danúbia. Dúvidas também, temos o nosso contato pelo Gmail. Vou passar aqui para vocês, que é importante, principalmente pensando em melhoria contínua, como o próprio Muniz comentou com a gente, um link aqui para cada um de vocês, se possível, puder responder a nosso feedback. A cada evento que a gente tem feito, a gente procura saber a participação, até para passar para os nossos palestrantes também, a visão que vocês tiveram do evento. Isso é super importante para a gente também aprender e melhorar continuamente. Então, agradeço todos pela participação. Caso tenha perguntas, a gente tem um tempo ainda aí para a gente conversar, uns 14 minutinhos, para o Muniz também tirar dúvidas, coisas do tipo. E assim, estou à disposição aí do que vocês precisarem. Muito obrigada. E é isso, gente. Temos alguma pergunta? Acho que não, né? Eu vou mandar também, gente, a Ô, apresentação, tá? O Muniz vai Muniz, compartilhar com a gente Ó, o e Leonardo acho que vai vou falar, desculpa. mandar o link também do feedback. Pode falar, Léo. se eu não comi mosca aqui, tem uma pergunta perguntando qual é a dica de ouro para implantar a cultura DevOps em times separados geograficamente. Dev em um continente e Ops em outro continente. Rapaz, essa é a pergunta, ô, Léo. Porque para implantar a cultura DevOps, né, para adotar a cultura DevOps do lado já é um desafio, né? Quando a gente fala de equipes remotas, o desafio é maior. Só que é uma realidade, né? Essa pergunta é muito boa, porque assim, se a gente olhar lá em 2001, quando veio o Manifesto Ágil, né, eu até considero que DevOps ele é uma continuação da agilidade, né? Encaixa bem. E lá em 2001 foi falado muito fortemente, um dos princípios era que a melhor forma de comunicação é olho no olho, né? Lá naquela época, em 2001, não era tão comum o trabalho remoto. Então a gente precisava, melhor, a gente poderia priorizar o trabalho lado a lado. Aí veio o coronavírus e acabou com isso, né, cara? Agora ou faz. E no caso da pergunta que o Léo colocou aqui, eu considero, Léo, que nesse caso é muito importante que a equipe cria uma sinergia, né, uma confiança muito forte. Você vê, a gente está aqui conversando, a maioria não se conhecia, estamos aqui na boa, né? Se um falar, o outro percebe, né? Hoje nós temos instrumentos, essa comunicação via videoconferência, né? Você vê, eu consigo falar, você percebe a minha reação, eu percebo a sua, né? A gente consegue melhor. Agora, não é só isso que precisa para a cultura DevOps, né? Essa comunicação mais fluida. A gente precisa de automação. Aí existem vários passos, né? Mas pensando em alguns aí rapidamente, eu considero que o ideal era pegar
e fazer um experimento, né? Fazer um piloto com uma aplicação. Em vez de querer fazer tudo de uma vez, por exemplo, pegar uma aplicação, mostrar o objetivo, né? Eu gosto muito, tem um livro que eu gosto de falar sempre, que é Comece pelo Porquê. Ele fala muito isso, né? Se a gente entende os porquês, fica mais fácil aceitar as coisas. Então, por exemplo, essa equipe aí, que é separada, né? Globalmente. Se tem um time que é desenvolvedor, termina tudo e manda para o cara de operação, a chance de ter conflito é enorme, né? Porque os caras estão tão longe, né? Que vai ser muito comum ter ruído de comunicação. Então, imagina, nesse caso, o ideal é que tivesse um patrocínio bem no topo da pirâmide, né? Falar, cara, o caminho é esse. Mas, às vezes, as pessoas nos surpreendem, né? Por que não pegar dessa equipe algumas pessoas de dev que curtem o assunto, algumas pessoas de ops, se juntar, fazer um piloto, né? Experimentar, mostrar os benefícios. Aí são várias práticas de DevOps, né? Pode começar com teste automatizado, telemetria, pode começar com pipeline. Então, assim, eu considero que fazer dentro de uma empresa já é muito difícil, né? Eu estou nessa jornada há alguns anos aí lá na Sul América e a todo dia a gente aprende uma coisa nova, todo dia a gente vê que pode consertar algo que não está bom. Numa empresa, aí depende também do tamanho, né? Eu não sei se foi colocado o tamanho da empresa. Se for uma empresa pequena, é mais fácil, né? Porque a gente sabe que a comunicação, quanto mais pessoas, mais ruído, mais difícil a gente entender o todo. Por isso que as empresas estão seguindo na linha do squad, né? Porque você delimita, você coloca de 6 a 8 pessoas juntas, mesmo, juntas que eu digo, mesmo que seja remota, elas entendem o seguinte, ó, o meu papel é entregar esse produto de ponta a ponta. Então, fazer uma squad nesse exemplo aí seria ótimo, porque você pegar um cara que é design, dois de desenvolvimento, alguém que é fera em pensar em qualidade, alguém que vai implantar, alguém de segurança, arquitetura, enfim. Se você conseguir montar um time, pode ser um primeiro passo, né? Porque também a gente sabe que a empatia e a confiança requer tempo, né? Não é estalar o dedo, nem uma palestra que a gente faz na empresa, um workshop, falar, gente, agora somos DevOps. É um processo. E a confiança é um processo demorado, né? Eu considero que sem confiança não tem colaboração, e sem colaboração não tem DevOps. Então, nesse caso aí, se o time já se conhece, se o time já minimamente já confia um no outro, aí o problema da distância não é o problema do remoto não é o problema. Quando o contrário é verdade, ou seja, se o time não confia um no outro, se o time não é colaborativo, pode colocar do lado. Que as pessoas, elas são muito, eu brinco, né? Na empresa tem muito teatro, a gente sabe disso, né? A pessoa é amiga sua, tá rindo para você por trás, às vezes não tá sendo correta contigo, tá falando mal, tá te detonando, né? Só que isso aparece com o tempo, a gente percebe quando a gente pode confiar nas pessoas. Então, tá junto não garante que vai ter colaboração. Agora, o pré-requisito seria esse, né? Criar confiança no time, mostrar resultado, mostrar os porquês, e aí talvez não vai impactar tanto estar do outro lado do mundo, né? Mas eu considero que é mais desafiador, não é tão fácil não. Legal, Muniz. Tem uma outra pergunta aqui do Fábio. A Hypersprint pode ajudar a identificar esses gargalos? A Hypersprint? Eu não entendi a primeira parte. A Hypersprint pode ajudar a identificar esses gargalos? Então, posso falar aqui? Pode. Então, eu perguntei sim, porque pelo que eu entendi, né, que eu já tenho passado por algum tempo na agilidade, a Hypersprint é um conceito que eu vi esses dias, ela pode, é onde você roda uma funcionalidade em um dia, é uma sprint em um dia. E você vai de ponta a ponta. Então, ela pode, junto com o DevOps, identificar gargalos de colocar em produção e etc. Não sei se você já ouviu esse conceito. Aí, o Fábio, né? Ó, eu falei no início, Fábio, que a gente sempre aprende. Eu vou confessar para você que eu não lembro desse termo, né? Qual o nome que você falou? Hypersprint. Hypersprint? Hyper? Isso.
É interessante, eu ainda eu não lembro, né, desse termo. Pelo que eu entendi, é uma técnica que você usa para fazer uma implantação por dia, é isso? Uma funcionalidade por dia, é isso? Isso, na verdade, porque em algumas empresas a sprint dura, né, uma semana ou duas. E com o E conceito Hyper Sprint, você roda uma sprint em um dia. Então você faz todos os ritos ali do Scrum em um único dia, para fazer desde a concepção ali da visão, né, definição de história, até a entrega do incremento. E isso, assim, legal. alguns cases que eu vi, teve grupos, né? Tem como você fazer isso em times que estão iniciando ou para validar a performance de time. E alguns times viram de gargalo, poxa, né? Tá vendo? A gente funcionando a minha máquina, mas não foi para produção. Tivemos dificuldade aqui, não conseguimos fazer nos 30 minutos uma planning. Então, tem várias formas de unir a Hyper Sprint com DevOps, pelo que eu entendi aqui hoje no conceito. Sim, muito bom. Tá vendo? Confirmou aí o que eu falei no início. A gente sempre aprende. Interessante você ter falado isso. Assim, tem um conceito muito conhecido que é o Design Sprint, né? Criado lá no Google, que é uma semana, né? A Natália está falando que é um tipo de experimento para identificar problemas e gargalos. E tem vários termos aí que o pessoal vai criando, né, para melhorar o que já existe. Essa questão de DevOps, foi bom você ter falado isso. Tem empresas que fazem milhares de implantações por dia, né? As empresas conhecidas de são Facebook, né? Amazon, Netflix. A Natália falou que faz na PI Planning, legal, na Localiza. Legal, Natália. Eu confesso que eu não lembro desse termo, né? Eu sei que tem, sim, pessoas já fazendo com DevOps mais avançado, né? A gente pega uma funcionalidade, porque assim, na prática, o que DevOps quer mostrar, né? Eu estou no time lá, estou no squad, lá trabalhando numa sprint, mas eu não preciso terminar a sprint para colocar em produção, né? Se eu tenho confiança que os meus testes automatizados, que meu pipeline é bacana, terminei, eu faço o commit, aperto Enter, a implantação é contínua, né? Roda a esteira e vai para a produção. E aí pode ter o que o Fábio falou, todo dia eu implanto uma nova funcionalidade, né? Então, sim, tem tudo a ver com o que você falou. A gente consegue minimizar gargalo, a gente consegue garantir experimentos, que a Natália falou, e também a gente vê o valor na hora. Porque, vamos pensar na prática, né, pessoal? Às vezes a gente fica muito normal, né? Eu trabalhei muitos anos com projeto tradicional, a gente às vezes acha que planejar muito é bom. A agilidade precisa planejar o mínimo necessário. Não é também jogar no lixo o planejamento, mas o bom mesmo é colocar em produção. Cara, vamos ver na prática lá o que acontece, né? Vamos ver. E a gente aprende na produção. Porque se a gente ficar conversando, discutindo, a gente não tem um resultado real para ver o que vale. O que vale é a produção. O resultado é a melhor resposta. Então é isso aí, Fábio. Tem tudo a ver com o que você falou. Concordo plenamente, cara. Se a gente consegue fazer entregas diárias, melhor ainda. Não estou acumulando código, né? Isso tem a ver também com o Lean, né? Acumular código é desperdício, porque é o exemplo que a gente fala muito em agilidade, né, pessoal? O nosso cliente, ele está acostumado a pedir tudo que ele acha que precisa, mas ele não tem certeza, por quê? Se lá na frente ele mudar de ideia, a gente fala, esfrega na cara dele a documentação. Não, não muda nada, você pediu. Só que o mundo mudou muito rápido e muda muito rápido, né? A gente tem que ser mais adaptativo. E aí, como você bem falou, Fábio, se eu implanto hoje, eu aprendo hoje, amanhã eu não erro mais, né? E vou melhorando. Então, perfeito, cara. O DevOps é para isso mesmo. O DevOps, ele veio, na minha opinião, as práticas, né, para potencializar a agilidade, para potencializar a inovação, para a gente ver na prática. Porque também se fala muito que toda empresa hoje é uma empresa de tecnologia. O nosso cliente, o nosso usuário, a área de negócio, tem que conhecer o mínimo de tecnologia, assim como nós de tecnologia temos que conhecer o mínimo de negócio. Quando eu falo mínimo, quanto mais melhor, né? Eu acho que é por aí. E o legal que esse conceito que eu vi, só para fechar aqui, desculpa, tá, gente? Porque eu achei muito legal, eu achei que condizente. Não, ótimo. Fala assim. Que isso não é contínuo, né? Eles fazem isso só para identificar os gargalos e depois vai para a sprint normal para tocar, porque senão todo dia o CEO vai querer, vamos fazer só hyper sprint e tal, né? Então, só para complementar, obrigado, viu? Legal, Fábio. Valeu, eu te agradeço a pergunta aí, cara. Boa colocação, pessoal. Ô, Muniz, eu te agradeço
A gente já está chegando no time box do horário que a gente preveu para o evento. Foi muito bom. Muito obrigada pela sua disponibilidade, pelo sorteio, por tudo que você está ajudando a gente aí, compartilhando o seu conhecimento. É muito bom ter você novamente palestrando para a galera de BH e de outros lugares também. A gente fica muito feliz, principalmente da pegada também, da jornada colaborativa também, com esse foco também social. Então, assim, eu tenho muito a agradecer a todos que também estão participando aqui com a gente. Vamos seguir aí com esse foco mesmo, com agilidade, DevOps. Quem tiver interesse na área, que tiver sugestões de temas também para trazer para a comunidade, a gente está muito aberto, tá? A gente tem um formulário que a gente vai mandar para vocês, como eu falei, do feedback. Vamos disponibilizar a apresentação do Muniz e também vamos disponibilizar no YouTube a gravação. Aí, assim que tiver isso tudo fechado, a gente manda para vocês, tá bom? Agradeço a todos, muito obrigada pela participação e por compartilhar com a gente aí coisas boas aí para as nossas áreas. E é isso, gente. Legal, obrigado aí pelo convite, amei conversar com vocês e estou à disposição. Sempre que chamar, pode contar comigo aí, tá bom? Obrigada Boa noite mesmo. para vocês, Boa grande noite. prazer, tudo de Aí bom eu te pessoal. passo as informações das pessoas que foram sorteadas. Legal, vou te mandar o link agora da apresentação, você pode compartilhar com as Legal. pessoas, tá? Obrigada, gente. Valeu, Boa gente, noite tchau. para Boa todo noite para mundo. vocês. Tchauzinho.